Boa noite, meu nome é Ezequiel. Vou apresentar meu trabalho de banco de dados. O tema escolhido foi uma escola do ensino médio que tem curso técnico integrado. Esse aqui é o meu modelo e a gente vai começar. Turma é uma entidade que tem os atributos de turma, ID curso e turno. Esse da ID turma é chave primária, ID curso chave estrangeira e turno é um atributo simples. Aqui não temos nenhum atributo multivalorado nem composto. A gente curso depende de turma e turno também depende de turma, então ela está na primeira e na segunda forma normal. E de curso não determina turno, nem turno determina de curso, todas elas são determinadas pelo ID turma, então ela está na terceira forma normal, não tem nenhuma dependência funcional transitiva, nenhuma dependência funcional parcial e nenhum atributo composto multivalorado. Aluno. Aluno, a gente tem os atributos ID aluno, que é a chave primária, nome aluno, atributo simples, matrícula é um atributo simples que ele é único, ele tem a unique, e ID turma, que é a chave estrangeira. ID nome do aluno depende do ID do aluno, a matrícula também depende do ID do aluno, por ela ser única. ID turma também depende do ID do aluno, ou seja, ela tá daqui também não tem nenhum atributo composto, nenhum atributo multivalorado, tá na primeira forma normal, tá na segunda forma normal porque não tem nenhuma dependência parcial. Se você perceber no meu banco de dados, na minha modelagem, não tem, só tem esse aqui que tem uma chave composta. E só tem eles, ó, só tem as chaves compostas que são ID turma e ID aluno, ID professor. Eles são chaves primárias e são chaves estrangeiras também. Porém, eles são normalizados, ó. Eles não têm nenhum atributo composto, nenhum multivalorado, também nenhuma dependência funcional parcial e nenhuma dependência transitiva. Ou seja, esse daqui está normalizado. Nenhum outro tem tem uma chave composta, então eles já estão todos na segunda forma normal. Voltando aqui. Aqui, nome aluno, todos os atributos, esses atributos dependem do ID aluno. Então, já está na segunda forma normal. E nenhum atributo depende de si. Nome do aluno não determina a matrícula, porque pode ter nome repetido. E matrícula também não determina o ID do aluno. O ID da turma, quer dizer. O ID do aluno que determina o nome da turma, nome do aluno, nome da matrícula, a matrícula e o ID da turma. Aqui, turma professores. O ID da turma, esse aqui eu já expliquei. Ele está normalizado, não tem nenhum atributo composto, nem multivalorado, não tem nenhuma dependência funcional parcial, nem transitiva. Esse aqui, nenhum atributo composto, nem multivalorado. Aqui, nome do aluno nome do professor depende do ID do professor, e o ID da disciplina aqui, o professor da aula, também depende do ID do professor. Nome do aluno não determina, nome do professor não determina o ID da disciplina, e o ID da disciplina também não determina o nome do aluno. Nome do aluno não, nome do professor. O ID do professor determina todos, então ele está na segunda, está na primeira e está na terceira, porque ID da disciplina não determina o nome do professor, nem o nome do professor determina o ID da disciplina. Então não tem nenhuma dependência funcional transitiva. Aqui, disciplina. Disciplina a gente só tem ID disciplina e nome da disciplina. Aqui a chave primária, isso aqui é atributo composto. Aqui a gente tem o nome da disciplina, depende do ID do aluno e não tem nem como ter uma dependência funcional transitiva. E aqui o curso, a gente tem o ID curso, que é a chave primária, nome do curso, que é um atributo simples, e a carga horária do curso, atributo simples. Nome do curso depende do ID curso e carga horária também depende do ID curso. Não temos nenhum atributo multivalorado nem composto. Nome só pode ter um nome e carga horária é só uma carga horária desse curso. A carga horária total. E pro resto também, isso serve. Não temos nenhum atributo composto nesse banco, nessa modelagem, e nem multivalorado. Agora eu vou explicar a cardinalidade. De N, a turma pode ter de vários alunos, e o aluno pode ter de uma turma só.
Uma turma pode ter de uma lista de professores. Aqui é a lista de professores. E uma lista de professores pode estar em várias turmas. Um professor pode estar em várias listas de professores. Uma lista de professor pode ter vários professores. Uma disciplina pode... Vou explicar aqui. Um professor pode ter em disciplina, pode estar vinculado a várias disciplinas, pode dar aula para várias disciplinas. E uma disciplina pode ter N professores. Uma disciplina, N professores, porque em uma disciplina pode ter vários professores cadastrados. Aqui, acabei o modelo, agora eu vou pro MySQL explicar os comandos. Aqui eu criei o banco de dados de Core Técnico, eu usei ele aqui para poder mexer nele. Aqui eu criei a tabela aluno. Aqui, ID aluno é a chave primária. Int, ele é inteiro, ele é não nulo, não pode receber valor nulo e ele é auto-incrementável. A gente tem nome aluno, que é um varchar de 60, e aqui determina a chave primária. Agora a gente tem o curso. A gente tem o curso, que é a tabela curso, ID do aluno, mesma coisa que aqui. Ele é a chave primária. Nome curso é um varchar de 80, não nulo. E e aqui determina a chave primária, que é o ID curso. Aqui a gente tem a tabela turma, o ID turma, esse aqui já não existe mais. A gente tem o ID turma, que é a chave primária, com os atributos que a chave primária tem, com as constraints, né, que a chave primária tem, menos esse que é o tipo dela. ID curso, que é um inteiro, que esse ID curso é uma chave estrangeira. Aqui a gente mostra que é explícita, que é a chave primária é ID turma, define, e aqui a chave estrangeira, a gente define que essa aqui, ó, esse atributo, ele é a chave estrangeira, ele vai fazer referência à tabela cursos e na coluna cursos, vai fazer referência a isso aqui. Aqui é a tabela professores, que tem o ID professor, ele é inteiro, not null, não pode receber nulo, é auto-incrementável. Aqui é o nome do professor, que é um varchar de 90, pode receber 90 caracteres, até 90 caracteres, pode ser menos. Não nulo, então não pode receber valor nulo, tem que ser inserido um valor. ID da disciplina, que é uma chave estrangeira inteira. O primary case significa que o ID do professor é esse aqui, ó. Esse atributo é a chave primária. Foreign key, ID da disciplina, esse aqui referencia a tabela disciplina na coluna disciplina. Agora, partindo para disciplina aqui, disciplina, temos o ID da disciplina, int, not null, auto-increment, nome da disciplina, que é um varchar de 40, não nulo, então não pode ser de valor nulo, e a chave primária é ID disciplina. Agora vamos para turma professores. A gente tem um ID turma, que é uma chave primária e uma chave estrangeira. E o ID professor, que é uma chave primária e uma chave estrangeira também. Aqui a gente tem um caso de uma chave composta. Aqui a gente define que a chave primária é ID turma, ID professor. A gente faz a referência aqui para ID de turma, referencia a tabela turma da coluna de turma, do atributo de turma, a chave primária lá da turma. E de professor referencia a tabela professor da chave primária da tabela professor. Aqui são os inserts. Inserir na tabela disciplina, no atributo nome disciplina, os valores português, matemática, história, ele vai inserir, e geografia, ele vai inserir 4 valores. Insert into professor, ele vai inserir na tabela professor, nos atributos nome professor, ID disciplina, os valores nome professor, que é Gustavo, e o ID da disciplina, Gonila 2. A gente inseriu 4 valores. Aqui a gente vai inserir na tabela aluno, no nome do aluno, Ezequiel, na matrícula 2024 de 260 21 92, esse aqui é a matrícula, e no ID turma, o ID da turma.
os valores. E são inseridos 4 valores. Como esses dois aqui, ó, tem o mesmo valor, significa que essas duas pessoas são da mesma turma, porque elas têm o mesmo ID de turma. Aqui a gente tem a turma, que tem o ID da turma, e não tem mais o código do curso, porque não estava normalizado com o código do curso. Então, excluir esses códigos do curso. A gente tem o ID do curso, a gente tem o turno, que eu botei também, ó, turno. ID do curso 1, curso 1, esse, 2, 3. E a gente também tem o turno, que é um ENUM, que vai receber V e M. V de vespertino e M de matutino, que vai ser adicionado depois do ID curso. Vai ser adicionado depois disso aqui. Agora vamos para o insert. Vamos inserir na tabela aluno, nessa tabela aqui. Vamos inserir um aluno chamado João. A gente vai inserir o João, que dedo aluno ele não precisa ser colocado aqui porque ele já é incrementável. Vamos inserir o João, ó, insira na tabela aluno, nome do aluno João, matrícula, essa matrícula, e ID da turma, ele vai ser da turma 6. A gente vai inserir agora e bora ver como ficou. Eita. Nome aqui, João, ID33, João, ele é da turma 6. Agora vamos... Esse daqui é a tabela... É a inserção da tabela turma professores. Ou seja, a turma 1 tem o professor 5, a turma 1 tem o professor 6, a turma 1 tem o professor 7 e a turma 1 tem o professor 8. E aqui, a turma 2 tem o professor 1 e assim por diante. Aqui é a lista de professores lá. Vamos fazer o update. Aqui em João, vamos falar que a gente mudou, o João a gente botou o nome errado, e agora a gente precisa fazer um update. Na tabela aluno, a gente vai setar na coluna nome aluno, nome Mário, onde a matrícula é igual a 2000, essa matrícula aqui. Então a gente vai executar e vai botar aqui. Agora mudou para Mário, não é mais João. Agora vamos fazer o delete. Aqui está o João, Mário. Agora a gente vai excluir aqui o ID dele. Delete de aluno, onde o ID do aluno é 33. A gente vai excluir aqui o Mário. Vamos excluir o Mário. Excluímos o Mário. A gente pode ver aqui na tabela. Vai só até o 30, ó, não tem mais 33 na tabela. Agora select. Vamos para o select. Nesse select eu uni 3 tabelas. Aqui é o nome, ele vai aparecer o nome do curso, o ID da turma, o turno e a quantidade de alunos na turma. Aqui unir alunos, turma, e aqui é igualando chave primária com chave estrangeira, curso, uniu a tabela curso. Foram unidas 3 tabelas, aluno, turma e curso. E aí eu agrupei elas pelo ID da turma, ou seja, ela vai me dar a quantidade de alunos por turma. E depois eu ordenei ela aqui com ordem by, ordenei o turno em ordem crescente. Vamos executar aqui. O nome do curso, desenvolvimento de sistema. No ID da turma, significa que na turma 1 da tarde, a gente tem 5 pessoas. Aqui em design, não, aqui em recursos pesqueiros, na turma 6, de manhã, que é matutino, a gente tem quantidade de 4 alunos. V de vespertino e M de matutino. Agora para a segunda Kelvin que eu criei.
essa aqui. Ah, eu uni 3 tabelas aqui também. Aqui a gente vai mostrar o ID da turma, o nome do professor e a disciplina que o professor dá aula. Turma, aqui essa tabela turma, denominei PT. Turma professores, que é a lista de professores, que eu denominei de TP. E aqui igualando chave primária e chave estrangeira. Aqui é um InnerJoy para juntar com o professor. Outro InnerJoy aqui para juntar com disciplinas. Esse aqui igualando chave primária e chave estrangeira. E deu assim. O ID da turma. Turma 1, o nome do professor é Gustavo. Ele é o professor de português. Na turma 1 a gente tem o Guanila como professor também. E ele é professor de matemática. Na turma 1, Vilhena, história. E na turma 1 também temos Clóvis, geografia. Na turma 2 a gente tem outra lista de professores. Na turma 3 a gente tem outra lista de professores. Essas são os professores das turmas. Na turma 4 a gente tem outra lista de professores. Na turma 5, outra lista. Na turma 6, os professores não são 100% diferentes, mas tem alteração neles. Aqui, matemática Edilson. Edilson é o professor de geografia. Gustavo e Vilhena, o professor de história. Essas são minhas carries. Bom, esse foi o meu vídeo. Eu fiz tudo que estava no meu alcance. Fiquei criando bastante. E é isso. Obrigado.